Saudações então, bem-vindo ao último episódio desta série do podcast do Euro 2024. Connosco hoje o Marcos Valdés, diretor-geral da DSTV. Bem-vindo, Marcos, é a segunda vez já. É a segunda vez. E o João Armando, portanto uma repetição da dupla, diretor do jornal Expansão e jornalista desportivo também, ligado grande parte da carreira à LAC, não só a fazer desporto, é uma espécie de... faz tudo, o senhor João, como é conhecido, não é? João, bem-vindo, obrigado. Bem-vindo. Deixa-me só dizer que a minha carreira são 32 anos, só tive 13 na LAC, por isso, mas eu sou um pouco mais velho. Quase metade. Eu sou um pouco mais velho. Quase metade. Não te livras da mancha do táxi amarelo. Vamos então começar, vamos falar de Campeonato da Europa, obviamente, terminou com a Espanha a ser a campeã, meus senhores, parece que a melhor equipa, aquela que praticou o melhor futebol, foi a que venceu. Portanto, ao haver justiça no futebol, tinha de ser assim. Fez-se luz. Acho que houve justiça. Eu arrisquei no início do mês, no início da competição. Estava convencido que este era o ano da Inglaterra, mesmo sem jogar muito, que não jogaram Inglaterra, França e Alemanha foram os vossos prognósticos. Arrisquei-me a dizer, estava convencido que este podia ser o ano. Mas a verdade tem que ser dita e claramente a Espanha é muito forte, com muita qualidade de futebol desde o início, desde a primeira jornada. Um digníssimo vencedor, o que não é normal. Estávamos a comentar sobre isso antes de entrarmos. Não é normal a melhor equipa vencer estes torneios, a equipa que apresenta melhor futebol. E esta Espanha, acho que não entrava como muito favorita, atenção, talvez por causa da sua juventude, né? Eu lembro-me que não era dos nomes, vocês que são mais entendidos. Não, era Inglaterra, França era mais e a Alemanha eram as mais cotadas. Sim, não estava ali na primeira linha de favoritos, mas claramente deu uma resposta em campo fabulosa. Então... Deixa-me dizer-te que, enfim, em termos práticos, não acontecia um europeu ser dominado desta forma desde 1984, quando a França também ganhou assim. Teve um empate apenas, mas ganhou também os jogos todos, foi a melhor equipa a jogar em casa, a melhor equipa. Que organizou e conseguiu vencer. Como é que é? Desde 84 que o campeão não era unânime, não é? Como foi em 84 com a França de Platini e agora com esta Espanha. A Espanha bateu tudo, não é? Como é que dizer? Foi a equipa que marcou mais golos, foi a equipa que fez mais ataques, como é que dizer? Era uma equipa que não embora haja aqui, João, uma pequena mancha, não podemos deixar passar. Do Cucurella, quando defrontou a Alemanha, que era também uma das seleções que estava a jogar bem, pelo menos estava a vencer e a convencer, precisou de um penalti não assinalado. Não, mas repara, isso não tem a ver com a Espanha. Mas o que é o futebol sem um drama? Sem um drama. Não, isso não tem a ver com a Espanha. Sim. Isso tem a ver com o árbitro, com as arbitragens. Ou seja, a Espanha, nada diz que a Espanha, como fez ao longo deste torneio, foi buscar resultados, esteve a perder por duas vezes e virou. Jogou sempre bem. Ou seja, não quer dizer que isso fosse assim, como é que quer dizer? Mas na verdade, a mão do Cucurella fica para detalhe pode fazer toda a diferença. Imagine-se que é penalti. O penalti é marcado e depois a Alemanha tem no prolongamento ou nos penaltis a possibilidade de passar. Jorge, isso são muito Não, isso é o que aconteceu. Na meia-final com a França. Na meia-final com a França marca primeiro. E toda a gente acha que a Espanha então a Espanha dá a volta. Que a Espanha vai se entregar e a Espanha em 4 minutos virou. Como é que dizer? A Espanha sempre teve capacidade de virar e não quero dizer isso. Agora, o que fica mesmo é que foram os melhores em termos práticos, não é? Aliás, viu-se já desde o início, desde a fase de grupos, começam com uma vitória estrondosa sobre a Croácia, que é sempre um adversário muito difícil, 3-0, e quando terminou a fase de grupos nós fomos olhando para a Espanha de forma diferente. Digo nós que antes fizemos uma análise aos potenciais vencedores, começamos a olhar para a Espanha de forma diferente, porque de facto o Luís de la Fuente consegue, embora eu queira também entrar por aí, e se calhar vamos entrar mais daqui a bocado, consiga ter jovens jogadores, renovar a seleção espanhola, uma renovação gradual, mas que se calhar vai ter de ser mais acentuada para o Mundial 2026. Esta aposta em jovens jogadores como Nico Williams, jogador do Athletic Bilbao,
titular na seleção espanhola. De saída para o Barça, Lamine Yamal, com 16 anos, titular da seleção espanhola, se calhar fez com que os especialistas não apostassem tanto as fichas na seleção espanhola. A verdade é que resultou uma combinação de jovens jogadores com aqueles mais experientes, com os Rodris, com os Carvajal, que se calhar em 2026 já não vão estar ao mesmo nível. Portanto, por um lado sim, mas por outro lado há um aspecto que a Espanha é importante. A Espanha foi a única seleção neste europeu que encarou todos os jogos para ganhar. Entrou e foi para cima. Este europeu teve muitos jogos do passa para o lado, ou seja, do pouco futebol, a expectativa, um futebol de expectativa, ver o que é que vai dar. A Inglaterra jogou assim, a França jogou assim nos seus jogos mais difíceis, a Alemanha jogou assim nos seus jogos mais difíceis. A Espanha foi a única seleção que quis sempre ganhar todos os jogos. Já apurada, trocou o 11 e ganhou a mesma. Ou seja, a Espanha sempre teve. E eu acho que há aqui uma coisa interessantíssima que eu queria aqui destacar, que é a costela basca desta seleção, que lhe dá outra garra. Como é que é dizer? Esta costela basca, enfim, ontem vimos, não é? Lenormand, Oyarzabal, Zubimendi, Nico Williams, Unai Simons. Esta costela basca de deixar tudo em campo deu-lhes outra raça. Ontem, o Oyarzabal eu acho que é a maior justiça que se faz. Estamos a falar de um jogador que nunca teve hipótese para jogar na seleção, tem 30 anos e sempre jogou no mesmo clube, no Real Sociedade. E aos 30 anos teve a possibilidade de jogar mais minutos na sua seleção. Curiosamente ou não, foi ele que marcou o golo da vitória. Esta costela basca deu outro charme à equipa que tinha muita qualidade também. E acho que aí também há muito mérito deste treinador. Eu não o conhecia. Sei que vem das camadas jovens. Conhece grande parte destes jogadores, mas acho que trabalhou com eles acho que é preciso ter muita jovens. coragem para começar para pôr, lá está, uma seleção espanhola que entra com um miúdo de 16 anos, por muito talento que tenha, acho que já é muita coragem. E ontem pôr no banco o Rodri e meter os ao intervalo, isto é de uma coragem do jogador que depois foi eleito. Técnica, sinceramente, ele tinha cartão amarelo, poderia ser isso. Sem perceber, mas não achei que fosse só por opção técnica. Mas todas as alterações dele ao longo do europeu foram muito nessa base. Não estás a render, vais sentar, vão entrar outros. Houve um jogo que ele pegou nas duas estrelas, os dois miúdos, os dois alas, sentem, vão entrar outros. Portanto, acho que ali, eu acho que o grande vencedor também desta conquista da Espanha é quem fez a aposta neste treinador e depois ele ter sido fiel às suas ideias e não as ter alterado de forma nenhuma. Não alterou sistemas táticos ao longo do torneio. Não jogou sempre como se ele fosse o dono da bola. Pois, e fez regressar a uma coisa que a Espanha já não tinha desde o tempo do David Villa, que é uma referência de ataque. Jogar com Álvaro Morata, jogar com dois jogadores fortíssimos nos corredores laterais. O Morata vale o que vale, obviamente, não é propriamente um matador, mas a seleção espanhola, não fugindo daquilo que é a sua matriz futebolística, é hoje uma seleção mais objetiva. Mas hoje é completamente diferente. Hoje a seleção tem dois alas que nunca teve, quando foi campeão do mundo e quando ganhou dois títulos, não tinha. Ou seja, muitas vezes o avançado Villa é que jogava. Ou seja, não precisava de um ponta de lança. Agora precisa, porque se tem aqueles dois miúdos que vão à linha, centram, precisa de alguém que troca a bola. Eu acho que o Morata é a solução que tem, porque o Morata, obviamente que não é um matador, não é um jogador para marcar muitos golos. Acho que marcou um só durante este campeonato. Ler uma estatística. Aliás, ele marcou acho que 2 golos desde março ou abril. Agora, troca a bola, abre espaços, permite que Nicky Williams, exatamente, que Nicky Williams e o Yamal venham para a zona de tiro, venham rematar, e permite que o homem que está nas costas dele também marque os golos. O Dani Olmo foi também estamos a falar de um jogador... O marcador do campeonato, fez 3 golos, há vários jogadores com 3 golos. O melhor marcador do campeonato, em termos, aquilo que vai ficar, é o Schranz, da Eslováquia. Porque teve menos minutos de jogo. Menos minutos. Este é que vai ser o melhor marcador. Quando a gente vir o jogador do Slavia de Praga, daqui a uns anos, já ninguém se lembra. Já ninguém se lembra que houve 6 jogadores com 3 golos. Pois. Porque aquilo vai ficar lá. Quando a gente estiver aqui a comentar daqui a 4 anos, daqui a 4 anos ou daqui a 8 anos, ele é que é o melhor marcador, não é? O Ivan Schranz. Mas na verdade... Dani Olmo ontem faz ali uma defesa. Agora, o Dani Olmo é um jogador também... Minuto 91.
Aquilo É um belíssimo jogador este Dani Olmo. impressionante. E o Dani Olmo no Leipzig não joga ali, joga encostado à linha. Quem joga ali, quem jogou ali no Leipzig durante a época foi o Xavi Simons. Aquele é o lugar do Xavi Simons. É. O Dani Olmo que entra por causa da lesão do titular. Do Pedri, não é? O Pedri lesiona-se. Que é uma peça também fundamental. Eu podia ter para o optado por um treinador, homem mais defensivo, optou por um homem mais atacante, porque ele sabe que não tem ponta de lança Não, para mas marcar uma golos e seleção- alguém tem que marcar golos. Está bem, mas uma seleção que privilegia a posse de bola não pode ter um jogador mais defensivo do que um Pedri ou do que um Dani Olmo, porque depois perde capacidade também. Mas o Dani Olmo é claramente um jogador mais ofensivo que o Pedri, ou pelo menos assim jogam, não é? Eu acho Ou seja, que tem que o ser- Pedri não tem tanta, não chega tanto à área como chega o Dani Olmo porque ele é avançado. Porque ele é avançado. São as características do essas jogador. Mas características. novamente, volto ao mesmo, a coragem deste treinador, que foi algo que eu não vi ao longo deste europeu. Houve muito treinador durante este europeu, e o João fez essa referência há pouco, que na hora da verdade vamos lá ver se seguramos isto, ou vamos ver se passamos por esta, mas ele não, este Isso senhor são os casos mais evidentes. impressionante. O caso mais evidente, o Deschamps de França e o Martínez de Portugal. Não arriscaram nada e não arriscando nada, depois acabaram por. A França só marcou um gol de bola corrida. Foi não é? decepcionante. Bola corrida não, foi de penalti. Não, marcou um gol, penalti marcou e um gol de corrida, bola pois, corrida. pois. Apenas um gol de bola corrida. Pois é. E chega a esta E era um fase. dos grandes candidatos. E era um dos grandes candidatos. E se a mas gente não olhar jogou para o nada, plantel, só um plantel brutal. Com não é? um grande Foi N'Golo decepcionante. Kanté, que Sim. vem das Arábias e faz ali um europeu fenomenal. O Kanté Mas uma das tinha- coisas que eu também senti ao longo deste Tinha feito europeu 2 foi... jogos Sim. em 2 anos pela seleção. Estava a dizer, E uma agora das coisas que eu chegou ao grande senti nível. durante este europeu foi as estrelas não tiveram lá, as grandes estrelas, aquilo. Eu não sei se é fruto de um ano de muito futebol e os jogadores hoje cada Mas vez isso têm é mais todos os jogos. anos, isso é Mas todos os anos que há não campeonatos da apareceu, Europa. não houve grandes, as estrelas não tiveram, não Aqui, apareceram. aqui, Pois. aqui alguns casos, há aqui alguns casos que eu acho que convém referir. Por exemplo, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo já não tem capacidade. Não tendo capacidade, não pode ser estrela. Como é que dizer? Isto é uma questão de arrumar, de arrumar capacidade para fazer 120 minutos, etc. E tudo o que ele fez, marcar os livros, etc. Não tem. Por isso era natural. Mbappé tem o problema do nariz. Quer se queira, quer não queira, tem alguma influência. Agora, todos Tem. esperávamos mais de Mbappé. Obviamente. O Osimhen marcou no campeonato africano, fartou-se de marcar, e no campeonato italiano, quando foram campeões, foi o melhor marcador do campeonato, e com a máscara. Não, mas ele assumiu a máscara. é diferente. Como é que dizer? É Era completamente publicidade. diferente. O Osimhen já estava bom e continuava a jogar com a máscara. Porque assumiu a máscara Pois. como imagem. O Mbappé, desde o início que a gente vê, entrava em campo sem máscara. Aliás, mudou. Depois punha, várias Depois vezes. punha, depois tirava para Notava-se que respirar. aquilo incomodava. Notava-se claramente Mudou que várias vezes estava. de máscara, mesmo Mas olha, tipo tu falaste de do máscara, Cristiano por Ronaldo, causa do conforto. mas tu não tiveste Bruno Fernandes, nem tiveste, por exemplo, Bernardo. Sim, Claramente. mas isso- E não houve, aí lá está, não houve coragem, na minha opinião, deste treinador, que não sei o que é que aconteceu, que nos últimos jogos, aquilo desde a época de preparação, algo ali começou a correr mal, porque aquilo começou a mudar tática, Pois inventou, aquilo eu acho começou que a coisa. inventou. Agora, não me parece que, notando claramente nos primeiros jogos que não tinhas nem Bernardo, nem Bruno, que a solução fosse Chicão. Por muito, desculpem-me lá os esportistas, a solução para a seleção O Chico portuguesa Conceição? não pode ser o Chico Conceição. Desculpem-me lá. o Não se Marcos pode andar a Silva, o dizer durante meses a fio que o plantel português nunca houve tantas opções. Esse é E que foi o depois, erro. quando Esse aquilo é que foi o aperta, é erro. o Chicão. Pelo Não, amor de Deus. Pá, mas o Chico, Não, Chico vou-te dizer. é Chico, Cristiano Ronaldo e mais 9 no 11 do europeu. Não, Desculpem-me lá. Obviamente essa não é assim, essa né? é que O me Martinez virou Martínez e aquilo ali começou a correr. Não, esse é que me parece ser o grande equívoco do futebol português. Era o futebol português pensar que tinha a melhor geração de jogadores. Não tem. Não tem. Essa é que é a verdade. A melhor mesmo- geração, esta mesmo tem geração de grandes jogadores, individualidades, depois não consegue basta coletivo forte. basta ver o que aconteceu nos 2 últimos europeus e no último mundial para perceber que esta geração, enfim não pode ser a culpa de Fernando Santos, pode ser a Mas a culpa culpa não era do do Cristiano Martínez, pode ser a culpa de não sei quem. Como é que dizer? mas, João, Agora nós olhamos, mas esta desculpa, não é, não, mas esta, desculpa, esta não é. É que é o Cristiano Ronaldo. Eu guardei aqui uma coisa porque eu sei que há aqui algum. Eu gosto de picar. Eu sei que há aqui jogadores algum. de muita qualidade. Aqui há alguma coisa em Mas isso relação. não faz uma equipa. Mas isso não faz. uma Deixa-me só equipa. dizer aqui uma coisa que eu tenho que dizer. Eu estava a ver aqui uma estatística do Coitado do antes e Cristiano. depois do Já Cristiano vai levar Ronaldo. o Cristiano. Então, de 1930 a 2002, Portugal qualificou-se para 3 euros de 11 e para 3 mundiais de 17 e não ganhou nenhum troféu. Desde que o Madeirense começou a jogar em 2003, 6 em 6 para o Euro, 5 em 5 para o Mundial
e 2 Major Trophies wins, ou seja, 2 grandes... E nós estamos... Não, e há aí E o competições... rapaz é desculpa para tudo, E há meu aí Deus do céu. competições. Sempre Mas- aquilo corre mal, é o Cristiano Ronaldo. Tu estás aí... Mas, Marcos... Fala-se do Cristiano Ronaldo e até o microfone ali Não, no jogo como é começa que a é fazer. dizer? Estava a preparar para disparar. Não, mas o Cristiano Estamos a Ronaldo... falar do melhor jogador português de sempre, do Sempre. melhor jogador Não, europeu de europeu sempre. sempre. Não é o melhor do mundo, que o melhor do mundo é o Messi. Não sei, sinceramente. Mas é não claramente o melhor jogador europeu de sempre. E o Não homem é sei. desculpa para tudo. Obviamente que há ali exageros. Há ali coisas que não se percebe. E acho que ele emocionalmente ele não foi o líder que precisava ser aquela... Mas não, como é que é sei. Não, mas dizer? porque o homem começa a perceber. Mas o Cristiano Ronaldo, se Mas não aí é que tens... está. Deixa-me só Quando dizer uma se coisa, percebe e não Jorge. se assume é que é o problema. Ele percebe que pensa nas coisas, mas não as consegue fazer como fazia antes. Mas Deixa-me o Cristiano só- tem que ter se a tu não tens humildade Bernardo, se tu não tens os camaradas, que é suposto porem depois a bola lá, o ripa na rapaqueca lá em cima, a bola jogada que é para o homem matar. Isto era o prestrelo, não é? Sim, se tu não tens Bernardo e não tens Bruno, como é que podes ter um grande Cristiano? Isso é que eu também não percebo. Porque se os teus criativos... Mas se também os não há criativos não Cristiano. estão lá, Também não há Cristiano. Vocês Mas falam também- de mas também- isto, expliquem-me não há lá. nada. Mas Nasser, deixa-me só dizer uma coisa também, que é importante dizer. Cada um é talhado para o que é, não é? Se nós olharmos, o Cristiano jogou 6 europeus e jogou 5 mundiais, porque ele já jogou 2006, embora não fosse titular indiscutível. E 2004 no Euro também. É isso que eu estou a Ainda dizer. marcou no Euro. 6, não é? A eliminar, marcou 2 golos. Meus, vamos ver isto. A eliminar, nos jogos a eliminar, marcou 2 golos. Ele não ajudou o suficiente a sua equipa. Ou seja, não pegou na sua equipa, nunca, e fez dela isso. E esta estatística é impressionante. Sim. Ou seja, todos os golos e toda esta carreira de golos que ele tem nos mundiais e nos europeus, e é o melhor marcador dos europeus, é na fase de grupos. Ele marcou 2 golos nas fases eliminares. Houve muitos que Portugal também não foi muito longe, ficou logo ali nos oitavos de final, quartos de final, mas a verdade é esta. Ou seja, ele nunca foi verdadeiramente capaz de pegar na seleção às costas, como fez Diego Armando Maradona, ou como fizeram outros, que eram naturalmente as vedetas, pegou na seleção às costas. O Diego Armando Maradona, em 86, não marcou até à fase eliminar. Nas fases eliminar marcou os golos todos. Começou a marcar. Marcou a marcar. Foi tudo. Foi Inglaterra, foi Bélgica, e foi a final. Ou seja, até isto com a para mão. dizer o quê? Isto para dizer o quê? É as Marcou golos características... todos os feitios. É as características de cada um. Sim, também Portugal nunca teve este Cristiano para o fazer. O melhor que Cristiano fez, que eu me lembro, não é? É o Mundial Foi da Alemanha. carregar, O Mundial da Alemanha. Não, e quando muitas vezes carregou a equipa às Depois- costas Até chegar lá. contra a Suécia, por exemplo. Não, a equipa às costas. No europeu que Portugal ganhou, ninguém se pode esquecer do 3-3, que deu a passagem na Com a fase de grupo Espanha? com a Hungria. Com a com a Hungria, Hungria, perdão. o Com a 3-3, Espanha que ele foi no mete, que ele Mundial. mete 2 golos. Como é que dizer? Ninguém se pode esquecer disto. Mas depois, quando se passa aquela fase, ele nunca... Desaparece. Mas ele- desde que o camarada resolveu começar a jogar futebol, acabaram-se as continhas. Tu lembras perfeitamente disso. Portugal era Portugal era um máquina ai de Jesus. calcular, não é? Aquilo nas qualificações era até a última e aquilo mas isso continua a ser sempre ali. também. Não, já não é Mas bem chegam- assim. mas já não é chegam bem aos Ah, assim. mas repara, torneios- mas Eu isso, tô- eu tô mas isso aqui a- tem, mas isso Chegou- tem a ver com a qualidade Em 2016. que Portugal desenvolve. Portugal é campeão do mundo. Portugal é campeão do mundo em 99. Em 99? Não, em 89. 89 e depois em Em 91. 91. E segue ali uma geração. Quer dizer, nós olhamos para esta geração que Portugal tem, mas espera aí, Portugal teve uma geração de Rui Costa, Figo, João Pinto. Como é que dizer? Também teve esta geração. Teve ali gente boa. Do E chegou- Braçar, e- Fernando e- Couto, e- Braçar. e chegou- Bahia. e chegou O grande Braçar. a À final? e chegou a meias Em finais de Lisboa? europeus, Pois. chegou a uma final de um europeu, chegou a meias finais de Inglaterra e chegou ao 4º lugar num campeonato do mundo. Ou seja, de alguma maneira, Já uma continuidade que ele apanha, né? como é que quer dizer, isto coisa, não está em causa, mas tu nunca podes ser campeão com um jogador que só pensa nele. Nunca vais conseguir ser campeão. Num jogador que só pensa nele e que não faça equipa. Mas o Cristiano E mudou isto- assim tanto? Eu acho que é isto. Não Eu- mudou muito, porque sempre Eu acho foi. que não. E sempre foi. E eu acho que este foi o problema de decisivo. Portugal. Pensou nele no Real Madrid. A foi o única, que foi. a única Então tu sem Cristiano, mas com o mesmo Só que Bruno o Cristiano Fernandes hoje não e com consegue. o mesmo Bernardo, sem Cristiano conseguias ter ido Não, e mais quem é longe. que Não, vai eu acho ficar que lá? não. O Eu acho que não. Gonçalo Eu Ramos? acho que a o geração. Martínez... Não vai. Eu acho que a geração, Não dá. esta geração, é uma geração, e é uma equipa. Eu acho, perfeitamente- João, eu acho é que há uma tentativa, uma busca incessante pelo protagonismo. Claro. O Bruno Fernandes quer ser protagonista,
O Bernardo Silva quer ser protagonista. Bernardo não, o coitado. Cristiano, O Bernardo- obviamente, o Bernardo não quer nada ser Acho que em protagonista. termos Os de outros egos, querem- acho que ele é o que tem menos. Não, parece. o Bernardo joga onde lhe disserem. Se for para jogar a defesa direita, também joga. Bem, Mas mas eu acho não, que o Bernardo, de- se calhar, de- falta isso. Falta nessa altura ser um bocado mais. Não, vou fazer cara feia porque eu não quero jogar aí. Não é essa a minha posição, não é essa onde eu rendo mais. Que é o que não acontece com o Bruno Fernandes. Mas a também verdade é- Não, mas eu acho que Portugal a fez título de aquilo exemplo, que mais ou menos se esperava. Como é que dizer? Eu João. também falámos aqui antes do Verdade seja do dita, europeu. vai até as meias finais e é eliminado no jogo. Para mim, foi o jogo mais Quartos, Portugal, equilibrado. nos Quartos de final. Quartos de final, é eliminado pela França nos penaltis e até faz um jogo bastante. Faz o melhor bastante jogo, decente, o sim. melhor jogo do Campeonato da Europa. Portanto, acho que alguém tem que passar, né? Esta Espanha que nós estamos aqui a falar. só ganha um. Elimina a Geórgia, que é uma grande surpresa. Ainda não falamos aqui das surpresas. Elimina a Não, França, elimina esta a Espanha Alemanha e ganha a Inglaterra no final. Ou né? seja, ganhou a Itália, ganhou a Alemanha, ganhou a França e ganhou a Inglaterra. Por Portanto, isso que não é- não há dúvidas, eles são os campeões. Claro. Como é que Não dizer, há ganharam a aqui- todos. Há muito E mérito. isto não é. Mas diga uma os coisa, campeões às vezes ficam fora. Vocês, os entendidos, este treinador inglês, ele tem resultados, ele tem 2 finais de europeus, pelo De que eu 2 vi, finais europeus. tem uma meias finais de Mundial e uns quartos de final. Está bem, mas... Não é mau, né? Mas a verdade é que resultados não há. Mas né? também a Fica, Inglaterra não tem mantém-se. resultado nenhum desde 66 e o tal resultado que obteve Não, em eu 66 acho- eu sabe acho- como é Camarada, que para foi, ficar né? mais 2 anos até o Mundial. Fica, eu acho que sim. Não, ele acabou o contrato, não é? Acabou. Não, mas já acabava renovou, agora, já não? Já renovou, renovou? já renovou. Ou pelo menos a Federação manifestou interesse em renovar até 2026, final Deixamos do também Campeonato fica, do né? Mundo. Deixamos também. Muito provavelmente sim. Então Mas Zidane continua ia- sem treinar ninguém, né? ia- Zidane já ia- disse ao treinar de seleção, né? Ia dizer, Marcos, em relação ao que foi dito agora, que se calhar, e o que é que foi dito mesmo? Sobre o Gareth Southgate. O Gareth Southgate, desde que assumiu a seleção inglesa, é verdade que tem chegado longe, mas não é porque tem praticado um futebol Não, muito pouco. de encher os olhos, não é por isso. É porque em todas as competições, é também porque em todas as competições, em todas as fases finais, a Inglaterra é a equipa com melhor aproveitamento nas bolas paradas. Portanto, vai marcando golos de bola parada, vai chegando longe, mas futebol, não se vê grande futebol. Mas na a seleção Inglaterra, inglesa. Portanto, estamos habituados a isso. Inglaterra na final bateu-se bem. É preciso que se diga, bateu-se bem. Não, bateu-se bem, não. Para mim foi uma equipa que nunca quis ganhar o jogo. Bateu-se bem. A Inglaterra bateu-se bem, contrário. eu acho que eles depois do- Sim, claro que sim. Depois do quando golo entrou. sofrido- Sim, Primeira depois do gol parte eu tava- sofrido. mas aí quando já não há faz- nada sim. a fazer. Como é que é dizer? Eles foram Não, na estou verdade. Eles vão atrás do empate. Foram atrás do empate, fizeram um empate e depois podiam ter feito o 2-1 também. Como é que dizer? Mas o futebol é isso. Podia-se. É o se. Mas na verdade, em termos práticos, a Inglaterra, hoje, com Southgate, joga um bocadinho melhor do que jogava em tempos passados, quando a gente via a Inglaterra chegar calhar ali, também tem melhores ganhar jogadores. 3, 4... Claro que tem também. A aposta na formação, e tem uma aposta brutal na formação, e começou a ganhar competições europeias e mundiais de camadas jovens, e obviamente que aquilo tem que ir para algum lado. É como este trabalho da Espanha. A Espanha aparece aqui porquê? A Espanha é sistematicamente finalista ou vencedor das competições jovens na Europa. Seja com De La Fuente ou com Lopetegui, quer dizer. Seja com quem for. Mas diga E uma isto coisa, é uma acho- máquina que vai criando. Não é? Acham que o facto do futebol inglês ser o que hoje é reconhecido como o mais competitivo de todos, depois também pesa contra? Ou seja, estes Eu jogadores penso que não. chegam, Não, mas há jogadores, chegam há ali à muitos reta jogadores final estrangeiros. já no limite? Há muitos jogadores estrangeiros nesta competição na Premier League e que se calhar têm mais, têm mais destaque que os próprios ingleses. Depois, esses estrangeiros também jogaram o mesmo que os ingleses jogaram na Premier League. Mas pouco Obviamente, há mais jogadores da Premier League na seleção inglesa. Não, mas a Há Inglaterra jogadores que joga-se não muito. jogam. Aqui é importante. A Podem Inglaterra, chegar cansados, é Joga-se duas verdade. vezes por semana, sempre. a Inglaterra, Quer haja mas, competições europeias, quer o não. City, por Mas eles exemplo, estão chega aos habituados a 70 isso. jogos. Estão Se chegar à preparados final da para Liga isso. dos Campeões, se chegar à final da Liga dos Campeões, e como chegou este ano à Taça de Inglaterra e a Taça da Liga, joga 70 jogos. Como é que é dizer? Em Espanha joga Nós aqui- 50. É uma diferença de 20. 70 jogos João, sem nós os aqui jogos há da uns anos- seleção, certo? Sim. Se puserem esses jogadores sem mais a os seleção, jogos da seleção, sem a mas seleção. está bem. E Há obviamente uns que aqueles anos- jogadores estão mais Há desgastados. uns anos olhávamos para as equipas da Premier League e víamos que não chegavam lá. Na Liga dos Campeões, por exemplo, e olhávamos para essa questão do excesso de jogos. A verdade é que as equipas inglesas já estão a chegar lá,
nas competições, o City principalmente. Também, né? Já Eu sei que és está novo. longe. Eu sei que és novo. Mas- Eu sei que és novo. Mas nos anos 70 e 80, os ingleses ganharam muitas ligas dos campeões e anos Ou 90. até os Ganharam Nottingham muitas, Forest, muitas até os ligas, Forest. muitas Não, ligas não, dos não, campeões. eu né? digo, também eu ainda digo. ganhou ali algumas nos últimos... A partir dos anos 2000, as equipas inglesas foram desaparecendo das grandes decisões. Não quer dizer que não tenha aparecido. O Liverpool em 2005, as passos foram aparecendo. Mas as equipas inglesas não chegavam às meias finais. Era Espanha e Itália que Sim. dominava aquilo. Agora, com o mesmo número de jogos, já se vê os ingleses a chegarem outra vez a fases adiantadas da Liga dos Campeões. Minha pergunta, será isso justificação para que a seleção inglesa não conquiste um título? Penso que não. Não, eu penso que é uma questão, Penso é uma questão, tem que ir à bruxa, estás a ver? Pois. Isto é uma questão óbvia, não é? Alguma coisa ali não está a bater certo. Como é que dizer? Tem duas finais, vamos ver. Esta consecutiva. a outra também foi final em casa, em a Wembley. em casa, aos penaltis, É muito num azar. jogo que dominaram. É muito Como é azar. que é dizer? Tinham tudo para ganhar. Não aconteceu. Desta vez, que chegam ao 1-1, cheios de força, não é? E também poderiam ter depois ter uma oportunidade logo a seguir. Também poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Esta é que é a verdade. E seria injusto, como já disse, ganharem este europeu, porque a Espanha foi claramente a melhor equipa. Mas a verdade é que a Inglaterra está lá próxima. E quando a gente faz contas, como diz o Zé Miguel, só pode ganhar um. Sim. Não é? E depois, É verdade. só pode ganhar um. Agora, a Inglaterra, se calhar, já merecia ganhar de vez em quando, não é? A própria Itália, que não joga nada, de vez em quando ganha, não é? A Itália, que é para mim, é isso que eu estou a nós não dizer. falamos aqui das decepções, mas a Itália para mim é A maior. a maior decepção O Spalletti, coitado do Spalletti. deste europeu. Não só a Itália, eu acho que Portugal também é uma desilusão brutal, não é? Não, Portugal assim, chega aos quartos de final. Não jogou nada. Aos quartos de final. Portugal Não, mas não, eliminado- peraí. é Mas chega aos eliminado quartos de pela final. França. Cai com a França. Eliminou aos penaltis a Eslováquia. Como é que Eslovénia, dizer? Eslovénia. A Eslovénia. Como é que é dizer? Olha, que para mim, falar nas novelas, Pá, é- nós também não coisa, como é que é também dizer? não olhamos Se para isto- isso, se isto mas não- há surpresas É o que é. muito interessantes. As equipas pequenas, passo, Aspas. mas as equipas A pequenas, a Suí- Geórgia, A Geórgia. E a Suíça? A Suíça A Suíça já não é uma equipa a pequena. Áustria, quer dizer. com aquele senhor que andava ali a tentar treinar o Manchester, o o Ragnar, Ralfnik. Não, que estava ali com muita raça em campo. Aquilo parecia que a canela era até ao pescoço, que aquilo era de uma virilidade, aquele Mas a futebol Geórgia- austríaco Pois. impressionante. Mas as equipas pequenas a darem muito boa imagem de si. A Geórgia leva pelo menos um título para casa. O Marmarsdil foi o guarda-redes que mais defesas fez, mas tive a ver 29 uma defesas coisa acima de impressionante. todos os outros. 11 acima do segundo e só jogaram, na verdade, 4 jogos, não é? Não teve tempo de fazer muito mais defesas. Muito mais. 10 defesas por jogo é impressionante. Não é? E como é que é? Também leva, E o número leva 10 deles é muito bom, meu. o que joga no Nápoles. É o... não, do Nápoles é o Kvaratskhelia. O Kvaratskhelia é o melhor jogador. É dele. o muito Maradona, bom. é assim conhecido. É Vocês Nápoles. viram aquela foto Foram campeão. que depois estava aí a circular do Cristiano. Cristiano Ronaldo quando foi abrir E depois apareceu a do Messi com o Yamal, logo a seguir, aquele banho. para provar que... Parece que vai para pá, Paris de Saint-Germain, né? O Osimhen. Vamos ver. Ele Vamos ver fala-se, o que é que né? acontece. 200 Fala-se- milhões para os 200 dois. milhões não é brincadeira. Fala-se muito. 200 milhões para os dois. E Não isso era foi- mau, pô, mas o Paris Saint-Germain também farta-se de gastar dinheiro e depois não consegue. Mas É o um pro- campeonato muito pouco É um problema competitivo. pouco competitivo, com E pouca quando chega a hora de exposição. jogar a jogar sério, sério. eles sabem Sim, só sim. dizer, Como é que é dizer? Tu não esquece lá isso. passas o ano inteiro a jogar com o Lens, com o Ajácio, ou com uns clubes que... O Metz, o Como é que Nantes. aquilo motiva os jogadores? Esquece. Depois, sim, de vez em quando tens um jogo assim com o Mónaco, já é qualquer coisa, com o Olympique de Lyonnais, com o próprio Bordeaux, como é que dizer? Não é muito Acabam fácil. por passar também. Acaba por não passar. Serem jogos mais equilibrados. Agora, o que me parece é que isso depois também... Mas isso não se reflete na seleção francesa, porque todos aqueles jogam fora, não é? Isso, em termos práticos, a seleção francesa, estamos a falar de decepções, apesar de ter chegado às meias finais, eu acho que também é uma decepção. Para mim é uma Pelo decepção. que não jogou. Ou seja, não tem nenhum jogo que tu digas assim, bem, estes franceses encantaram. Um erro brutal, quanto a mim, que é não utilizar Camavinga, que é talvez o médio que poderia desequilibrar, é o médio desequilibrador, como faz no Real Madrid. Nunca quis usar Camavinga, quis sempre jogar com dois homens Usou ali. sempre quando. Tchouameni e Kanté Quando sempre tivesse lá o ali. Rabiot. Jogavam sempre. Pá, o Rabiot não, com toda a sinceridade, né? O Rabiot não é jogador para jogar na seleção francesa a titular, tendo aquele grupo de jogadores que eles têm. As opções né? têm, né? Exatamente. Sim, também isso jogou parece. muito pouco a França. Agora, a França joga pouco E muito dependente e do paga Mbappé, por né? isso. Sim,
tudo. Não estando em forma, ou Eu penso seja, que o problema pelo está problema aí. do nariz, seja o que for. O problema da seleção francesa reside E também não tem ponta precisamente de no lança. facto Como é que é dizer? Não de tem um ser ponta de lança. dependente do Kylian Mbappé, que agora não apareceu. a equipa E falta-lhe o ponta de lança, porque nem o Thuram, nem o Giroud e Não, o Moani, Giroud ainda foi chamado, ainda jogou num jogo. o hein? Moani também. O Moani e o Thuram não são pontas de lança, nenhum nem outro são titulares O nas suas Giroud, equipas. que é não o é? melhor marcador da história da seleção francesa. É, Foi chamado agora também, ele ainda, mas é Tem mais 50 e poucos mas gols, é mais- já é- tem ali o mas Mbappé é a morder os calcanhares. mas né? é mais vai novo. passar. Vai passar Mas é mais rapidamente. novo que o Cristiano, é preciso que se diga. 3 anos mais novo. E foi agora chamado também. E jogou, não é? Jogou num jogo, acho que foi nos quartos de final que jogou. Sim. De resto, Uma última provocação sobre o Cristiano. Vai ao Mundial? eu acho que ele vai. Como é que dizer? Ele é que é o dono, ele é que decide. Como é que dizer? Ele é que vai decidir. Como é que dizer? Isso que- Pendurava as botas. eu acho que. Eu não estou a ver ele aí Pendurava para ser as suplente, portanto, Pendurava as Não, botas. ele não, se como para suplente, contribuir a vida do banco, acho Não, que não aceita ir. ele nunca será suplente na seleção portuguesa. Não é? Isso o ego dele é enorme. Nunca será suplente na seleção portuguesa. O ego do Cristiano é como Olha, o amor que o João tem por ele. E faz Não, sentido. eu Faz nesse sentido continuar a sentido. ter o É europeu enorme, no é final muito do bom. ano. Eu não sei como é que dizer. É meio Porque se tu queres o melhor do espetáculo, o melhor do espetáculo não pode ser depois numa época em, como disseste, um jogador, por exemplo, do Manchester City faz 70 jogos mais 10 da seleção. O Cristiano na seleção portuguesa é como um imbondeiro. Vocês sabem que ao lado dos imbondeiros não cresce ninguém. Não cresce nada. Porquê? Porque o imbondeiro suga a água de todos. A seleção portuguesa, enquanto tiver um imbondeiro, sabe. é o imbondeiro. Nós ainda vamos ter esta conversa É o imbondeiro. depois do camarada pendurar as chuteiras e quando voltar a calculadora. Bom, Porque isso é daquelas coisas, só depois de perder é que se dá valor. Claro. meus senhores. Não, mas conversa ninguém. agradável. Deixa-me só dizer uma coisa. O Cristiano, no tempo em que ali até há 4 anos, até direi, ao último Mundial. Até a Juventus, né? Sim, obviamente o Cristiano é discutível e é o melhor, não é? Eu só não acho que seja o melhor de sempre porque eu continuo de português, porque eu continuo sempre a dizer que o Eusébio da Silva Ferreira, Eusébio da Silva Ferreira, com a Por bola sinal, que pesava mais benfiquista. 120 gramas, etc. Por sinal, A jogar benfiquista, infiltrado, não é? aquele Acho- joelho quase que nem existia. Eu acho que esse foi o maior de todos. Mas E o segundo melhor agora é o João Neves, né? E o Não, não. António Silva. não, eu Já- sou. lá Costa ser do Eusébio. Benfica. Já pagaram os salários deste mês? Já? Não sei. Já não que estamos sei. numa de provocar, Não sei, o não Porto sei. já pagou salários este Não mês. sei, sobrar 8 mil euros dá para muita coisa, né? Portanto, bem gerido aquilo. Não, o Chicão, Ainda como vai ser conseguimos vendido o depois. Chicão? Não sei a quem é que Não, vocês o vão Chico conseguir fica, vender o o Chico Chicão a fica. 30 Fica, não. milhões. É, Chico e mais 10. Não há possibilidades de ficar. Não há ambiente. Não, já expirou a cláusula de 30 milhões. Quem quiser agora vai ter de pagar o valor real. Real que são o quê? 10? 12? Não, 10, 12. É um jogador e tanto. Bem, obrigado, Marcos Valdés. Obrigado, João Armando. Nós vamos ficar por aqui. Rapidamente, 10 segundos. Acho que o Joel vai permitir. 10 segundos. Rodri, melhor jogador do torneio. E Lamine Yamal, melhor jovem jogador. Melhor jogador jovem, perdão. Olha, tinha que ser alguém de Espanha. A Espanha foi campeã. E a Espanha não tem uma vedeta. Acho Não há um jogador que se destacou assim. E E o Nico ficar fora? Não, eu acho o Nico foi o jogador da final, não é? Aquilo foi bem distribuído, foi o jogador da final, o jogador jovem foi o Amal. O Amal ganha e não ganha o Nico, embora eu gostasse mais do Nico ao longo do campeonato, ganha porque é o jogador de mais assistências. Está 4 assistências, tá- aliás, tá é na o estatística. número máximo que já foi feito. Está na estatística e é preciso suportar isto de dar. Relativamente ao Rodri, eu acho que tinha que ser dado à Espanha, e por que não ao Rodri? Porque ele também faz o campeonato. Mas a quem me impressionou mais foi o Carvajal. Embora não tenha jogado um jogo, acho que o Carvajal também merecia. Entra para as Jogou contas muito. do melhor do mundo, o Rodri? Não, isso não é o Messi. O Messi agora. O Messi ganha, e sobre isso eu não tenho por dúvida defeito. nenhuma. Bastou acordar. Para Uma ser o nota, melhor do mundo. Marcos. Lamine Yamal. Eu acho que em relação aos prémios, acho que foram bem distribuídos. Vou aproveitar os meus 10 segundos para agradecer aos nossos convidados que tiveram cá ao longo destes. Foram 10? 8 podcasts? 8 podcasts. Agradecer também ao João, que teve a gentileza de cá vir 2 vezes, e a ti, Jorge, por ter estado a gerir de forma magnífica estes encontros. Tivemos aqui convidados de todas as esferas, uns mais entendidos, outros menos entendidos. Agradecer também à Supersport por ter ajudado a proporcionar este espaço.
Dizer que o desporto não acaba, né? Agora temos uma semaninha para respirar Vem alguns, os porque Jogos Olímpicos, quem gosta de Tour de France, continua o Tour de France. Tivemos o Wimbledon este fim de semana, mais uma vitória para a Espanha, Alcaraz, que faz aí 2. Exatamente. E uma Portanto, Espanha em grande, uma aposta muito grande no desporto, E mas deve haver aí- dizer que depois temos uma semanita e depois começa logo a seguir os Jogos Olímpicos. E vamos ter aí... Dia 25 joga a nossa seleção. Sim. Antes mesmo da cerimónia de abertura, faz o seu primeiro jogo. Handball feminino. Nós Exatamente. vamos ter Holanda, aí uma... né? Sim. Vamos ter aí uma cobertura significativa. São 9 canais dedicados aos Jogos Olímpicos. Acreditamos que este ano, por ter um horário mais acessível, que as pessoas vão conseguir ver. Os 2 últimos foi o do Rio E o outro foi no Japão. Portanto, a horários completamente nós- proibitivos. Ficamos um mês quase sem dormir. eu e o Sim, João, portanto agora a vamos ter um trabalhar horário nisso. mais simpático e vamos depois ter aí mais 3, 4 semanas de desporto antes de começar novamente depois o futebol que regressa na segunda semana. De agosto. E deve haver aí também muita coisa interessante a nível do pádel e do golfe, que o João é Sim, um o que não entendido, falta, o desporto, adora. o desporto João- nicho continua, o desporto mais mainstream, o desporto mais... O João adora. Sim. O pádel então não perde um jogo, não é? Dos que eu mais gosto é dos nichos. E que não é nicho, é de grande consumo. É a Fórmula 1, obviamente. Sim. E aí sim. É Parou Fórmula esta 1 semana são- e volta E, já aí para e a próxima. qualidade dos comentários da Fórmula 1 na DSTV são brutais. Na Super Sport, Na por Super sinal, Sport. o É Miguel esse. Tiago é fantástico. E aí senhora. sim, tem. Pronto, obrigado aos dois. Muito obrigado também pela oportunidade, pela escolha. Foi, obviamente, uma experiência, foi uma coisa nova também para mim, um formato diferente, onde procurei, ao máximo possível, despir-me também da formalidade que o hábito me confere. Não sei se consegui, a dada altura terei falhado, se calhar. Mas pronto, é o que é e vamos com a bola para a frente, já sabe, todo o desporto na Super Sport, na DSTV. Obrigado por ter estado connosco durante estes 8 episódios. Siga a DSTV nas suas contas nas redes sociais. Obrigado.